Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Primeiramente, eu venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o mandamento do sábado, que é o sétimo dia, simboliza o sétimo espírito, e Jesus é o sétimo espírito de Deus, que o número 7 é o cordeiro. Jesus também, ele é os 9 mandamentos, e os 9 mandamentos é a serpente. Os 7 espíritos é Deus, o cordeiro, e os 9 mandamentos é a doutrina do cordeiro, que é a serpente. Cristo é a serpente. Deus deu na Bíblia 3 testemunhos que Jesus é a serpente. O primeiro testemunho é no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Ele se apresenta no Egito e transforma o cajado de Arão em serpente. Esse é o primeiro testemunho. O segundo testemunho foi no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Deus manda levantar a serpente de metal, porque o 9 é a serpente, que são os 9 mandamentos, que é Cristo. E quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, em João 3, versículo 14, Jesus dá o terceiro testemunho confirmando que ele é a serpente. Jesus é a serpente, ele é os 9 mandamentos. E o que é a serpente? A serpente são os 9 mandamentos, que é amor ao próximo. A serpente é a sabedoria de Deus trabalhando na terra para nos salvar. As serpentes são os 7 espíritos de Deus e o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o corpo de Cristo. 7 Espíritos de Deus, 2 corpos, o corpo do Pai e o corpo do Filho, 9, que é a serpente, a sabedoria no hebraico. Então, Cristo sacrificou. Jesus, ele é a serpente, ele é o número 9. E ele sacrificou na cruz para nos salvar. É por isso que quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, diz assim, ó: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora nona são as 9 horas aqui, são quando Jesus morreu. Agora aqui fala a morte de Cristo. A morte de Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 46, ó. E perto da hora nona, ou seja, perto das 9 horas, em alta voz dizendo, olha lá, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, aqui Cristo morreu. Jesus morreu às 9 horas. Lembrando, Jesus, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, ele revela que ele é a serpente, o primeiro testemunho. No livro de Números, capítulo 21, versículo 9, levanta a serpente de metal, provando que Jesus é a serpente, segundo testemunho. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz que ele é a serpente. E quando ele morre, ele sofreu desde a hora sexta até a hora nona. Entendeu? Até as 9 horas. E às 9 horas ele morre, dando mais uma vez o testemunho que ele é a serpente, porque a serpente é o número 9 no hebraico. O número 9 simboliza os 7 Espíritos de Deus trabalhando para te salvar, e ele usou o primeiro corpo de Deus Pai no monte que Moisés viu, e o segundo corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente, é a sabedoria no hebraico. Este é Jesus Cristo, este é Deus. Entendeu? E os 7 e as serpentes são os 9 mandamentos. Se você pisar nos 9 mandamentos, você morreu, porque você pisou no amor de Deus. Amém? Vigiai e orai. Bom dia, Pai do Senhor.